Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Está preso o pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, que é suspeito de violentar pelo menos 10 mulheres dentro do templo aqui em Belo Horizonte. Estão presos 6 integrantes de uma gangue envolvida com o tráfico de drogas na capital. Segundo a polícia, eles eram muito violentos. Foram encontradas as ossadas de uma adolescente de 17 anos e do bebê dela, que estavam desaparecidos aí há 2 meses. O companheiro da jovem é o principal suspeito. Funcionários da Santa Casa de Caeté, na Grande BH, entram em greve. Tem mais um golpe na praça. Atenção, hein? Bandidos estão fazendo contato com contribuintes como se fossem da Receita Federal. E hoje começamos a série de entrevistas ao vivo com os pré-candidatos ao governo de Minas. O primeiro político será Márcio Lacerda, ex-prefeito de BH por 2 mandatos e candidato pelo PSB. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Foi preso preventivamente hoje de manhã um pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, suspeito de abusar sexualmente de pelo menos 10 frequentadoras da igreja que fica no bairro Salgado Filho, região oeste aqui de Belo Horizonte. Ele é um dos líderes da igreja e ficou conhecido como o maníaco da orelha, por sempre iniciar os assédios lambendo a orelha das vítimas. Wilson Jorge Ferreira, de 51 anos, não quis mostrar o rosto. Mas esta foto, divulgada pela Polícia Civil, mostra o pastor que foi preso acusado de ter abusado sexualmente de fiéis que frequentam a igreja. 10 vítimas denunciaram o pastor, inclusive uma garota menor de idade. Ele teria cometido vários tipos de abusos sexuais. Ficou conhecido como maníaco da orelha, já que, segundo testemunhas, ele começava o estupro por essa parte do corpo. A gente não tem notícia ainda de que houve conjunção carnal. Porém, ele praticou diversos atos, mediante ameaças às vítimas. Uma vítima era menor de idade, ela alega que foi estuprada dos 12 aos 16 anos de idade e que ele praticava, introduzia o dedo na genitália da vítima, lambia o pescoço, dava encoxada e diversos outros atos de abuso sexual. Ele alega que a relação era uma relação de pai para filho ou de pastor para ovelhas. Há indícios de que ele estaria cometendo os crimes há mais de 10 anos. Sob ameaças das garotas, ele afirmava que ficaria impune, graças à sua influência como pastor. As vítimas ficavam com medo de enfrentá-lo, tendo em vista a influência dele, e também ele começava a desacreditar essas vítimas durante os cultos e perante os outros fiéis da igreja. Ele dizia que essas vítimas estavam em rebeldia e começava a difamá-las para caso elas abrissem a boca, para que as pessoas não acreditassem. Alguns aparelhos eletrônicos e uma agenda com o distintivo da Polícia Civil também foram apreendidos na residência do suspeito. O advogado do pastor disse que ele está sendo vítima de perseguição. O pastor Jorge está sendo levado por uma grande orquestração, feita por várias pessoas que têm problemas particulares com ele. Inclusive, já existe um inquérito na 18ª vara no Buritis, onde eu estou processando por difamação e calúnia a todas elas. E até o momento não tinha nenhum boletim, nenhuma certidão, nada contra o pastor Jorge. O pastor agora segue preso preventivamente para não influenciar nas investigações. Se condenado, pode pegar até 15 anos de prisão. Por meio de nota, a Igreja do Evangelho Quadrangular informou que, assim que tomou conhecimento dessa suspeita, afastou o pastor de todas as funções. Disse ainda que foi instaurado um processo disciplinar interno no Conselho Nacional de Ética da instituição, que funciona em paralelo ao processo judicial. 6 pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil de combate ao tráfico de drogas na capital. Os mandados de prisão e 3 de busca e apreensão foram cumpridos no bairro Alto Vera Cruz, região leste da capital. O grupo é suspeito de integrar uma das gangues que atuam na região leste da capital. 3 deles foram presos durante o cumprimento de mandados de prisão e os outros já estavam presos, também por causa do tráfico. Nós conseguimos identificar 7 envolvidos nessa gangue local que estaria procedendo aí a ameaças e intimidação de moradores.
Além dos 5 apresentados pela polícia hoje, um outro suspeito está detido em Ribeirão das Neves e o 7º, um menor de 17 anos, permanece recolhido num centro socioeducativo. Junto com os suspeitos, a polícia apreendeu drogas, celulares e dinheiro. De acordo com as investigações, o grupo era bastante violento. Para tentar se reafirmar no Alto Veracruz e nos bairros próximos, eles chegavam a dar ordens à população e também até a torturar alguns moradores. Simplesmente ocuparam todo um andar de um imóvel para fazer essa comercialização de drogas, de modo a dificultar a prisão pela Polícia Militar ou pela Polícia Civil. Eles desciam a droga em um balde e subiam o valor a ser pago, dificultando assim qualquer investida para a prisão deles no local. De acordo com a polícia, em um vídeo que circula na internet, Jefferson, de 20 anos, e Lucas, de 19, aparecem raspando a cabeça de 2 adolescentes do bairro que estavam contra o bando. Isso aí é porque tá tirando bandido, fazendo gracinha. Na delegacia, Jefferson confessou estar no vídeo e disse que não se arrepende. Tava no vídeo, mas não foi eu não. Tava fazendo o que então lá? Tava gravando mesmo. Covardia, se nós tivesse matado. Você acha que raspar a cabeça e torturar jovem é normal, é de boa pra você? Mas se ele não foi nós, não. Os outros suspeitos negaram participar da quadrilha. Eu não envolvo com ninguém não, quem tá vendo aí, me conhece, eu sabe da minha vida, você está acabando com a minha vida. Eu não trabalho não, mas eu não preciso de ficar em vida de droga não. Tem pra falar que eles tacaram a droga dentro do banheiro de casa, entendeu? Eles forjaram pra mim, verdade, tem nada de mentir não, hein? A Polícia Civil localizou os restos mortais de uma adolescente de 17 anos e do filho dela, de apenas 7 meses, em um local ermo, em Nova Lima, na região metropolitana de BH. Os dois estavam desaparecidos desde o dia 15 de janeiro deste ano. O principal suspeito de cometer o crime é o companheiro da jovem. O caso foi desvendado por policiais do Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa. Eles chegaram até Mírio Ferraz Soares, de 28 anos, que, ao ser interrogado, confessou o crime. Ela o procurou no sentido de retomar a relação, mas ele já estava vivendo uma outra relação amorosa que já estava grávida também. E alegou em depoimentos agora, posteriores, de que ela pedia dinheiro por causa da criança, o que é natural, já que a partir do momento que ele é o pai... Ainda de acordo com as investigações, no dia 15 de janeiro, Mírio se encontrou com a adolescente. Eles tiveram relação e depois de uma briga, ele teria estrangulado a garota e o próprio filho. O corpo de Jennifer Ketley da Silva, de 17 anos, e do filho dela, um bebê de apenas 7 meses, foram encontrados quase 60 dias após o crime. De acordo com os policiais, eles estavam em um lote vago na cidade de Nova Lima, na Grande BH. O suspeito disse que ficou irritado ao ter levado um tapa no rosto e revidou com violência. Na delegacia, ele se mostrou arrependido. Me desculpa a mãe dela, principalmente, a irmã dela também, me desculpa de coração, tá? Porque eu sei que uma desculpa nunca vai apagar o que eu fiz, mas é só isso mesmo que eu tenho que falar. O homem vai responder por duplo homicídio e ocultação de cadáver. Funcionários da Santa Casa de Caeté entraram em greve hoje por tempo indeterminado. Na parte da manhã, eles fizeram um abraço simbólico ao prédio da instituição. A partir de hoje, só serão atendidos casos de urgência e emergência. Segundo o Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Minas Gerais, os trabalhadores reclamam de atraso no pagamento dos salários. Uma reunião está marcada para amanhã com o Ministério do Trabalho e Emprego e com o Sindicato dos Enfermeiros. Também vai participar desse encontro o Conselho Diretor do Hospital Sofia Feldman, cuja equipe também está em greve. Nós entramos em contato com a Santa Casa de Caeté para ela se posicionar sobre as demandas dos empregados, mas não tivemos retorno. Um agente penitenciário foi morto a tiros e a amante ficou ferida na região do Barreiro, aqui em Belo Horizonte que isso aconteceu. O homem fugia de criminosos e se escondeu na casa da mulher. Quem tem os detalhes é a repórter Luciana Viana. Boa noite, Luciana. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. O agente penitenciário tinha 36 anos, era lotado no presídio de Matozinhos, na região metropolitana. Ele foi morto com 13 tiros quando chegava à casa de uma mulher com a qual teria um relacionamento na Vila Semig, no Barreiro, na noite de ontem. Ele chegou a pedir à mulher que saísse correndo. 2 homens entraram na casa, atiraram mais vezes contra o agente, que não resistiu e acabou morrendo ali no local. A mulher foi socorrida com ferimentos dos estilhaços nos braços e pernas. A polícia
já identificou um dos suspeitos. No bolso do agente, a polícia encontrou um celular e uma aliança. Ele era casado e deixa um filho de 6 anos. A polícia segue investigando o caso. Viu, Inácia? A gente acompanha e traz para os nossos telespectadores. Ok. Obrigada pelas informações, Luciana, que volta daqui a pouco falando de um novo golpe contra contribuintes, não é isso? Isso mesmo. Fiquem atentos. Obrigada, viu? Mais de 30 linhas de ônibus da capital já estão circulando sem o trocador. Segundo a BH Trans, essa mudança atinge os ônibus que fazem parte das linhas troncais do MOV, que estão dispensadas de ter o agente de bordo. A lei é de 2012, mas está sendo colocada em prática somente agora e tem gerado polêmica. Passageiros reclamam que o motorista fica com a atenção dividida e isso gera insegurança. Já os cobradores têm medo do desemprego. Em Belo Horizonte, pelo menos 36 linhas de ônibus passam a circular sem cobradores em período integral. Com isso, os passageiros têm que lidar com o aumento no tempo das viagens e a insegurança causada pelo cansaço dos motoristas. É muito ruim porque arrisca um acidente, entendeu? Porque às vezes o motorista não tá vendo o que ele está fazendo na frente, ele está cobrando, não está vendo o que ele está fazendo na frente, arrisca um acidente, né? Eu sinto insegura, né? Porque os marginal ficam tudo pulando as roletas. Quando não tem trocador, eles pulam mesmo. Eu acho ruim, né? Atrasa a gente, né? Acho que atrasa muito, enquanto ele vai cobrar, vai dar troco, aí né, atrasa, né? Edmar é motorista de ônibus há 32 anos e não vê com bons olhos a mudança. Não tem condições de trabalhar sem cobrador. Nós estamos trabalhando porque nós estamos sendo forçados, mas não tem condições. A gente erra troco, a gente bate, a gente vai voltar o troco aqui, o carro para na frente, a gente bate, não tem condições. A retirada dos cobradores é amparada por uma lei municipal aprovada em setembro de 2012. Dezenas de trabalhadores já foram dispensados. De acordo com José Márcio Ferreira, diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Belo Horizonte, os motoristas que circulam nos ônibus sem cobradores recebem um aumento de 20% no salário, mas o valor não paga possíveis enfermidades causadas pelo acúmulo de função. Na visão do sindicato não compensa, porque esses profissionais, no futuro próximo, nós acreditamos que esses profissionais vão ter problemas de saúde, principalmente os problemas de cunho emocional. Jarlênia está preocupada com o futuro da profissão que exerce há 7 anos. Tenho família, né? Às vezes, eu tenho esposo que me ajuda a sustentar minhas famílias, mas tem muitos cobradores que eles levam o sustento para a família. O trânsito no anel rodoviário já foi normal hoje, naquele trecho sentido Rio, em um viaduto aí sobre a Via Expressa que havia sido fechado por causa de um buracão ontem de manhã, você se lembra? O conserto foi feito na noite de ontem e madrugada de hoje pela concessionária Via 040. Segundo a empresa, a estrutura do viaduto não ficou comprometida porque os pilares não foram afetados. Tá aí, merece elogio a rapidez desse concerto de madrugada, porque o transtorno que a interdição da pista causou foi enorme ontem. Mais um dia assim, né, seria de caos dobrado. Quem sabe o poder público não se inspira, né? E morreu aos 68 anos o diretor de administração do Clube Atlético Mineiro, Bebeto de Freitas. O dirigente teve uma parada cardíaca durante um evento na cidade do Galo na manhã de hoje. Bebeto foi jogador e técnico da seleção brasileira de voleibol e treinador aí da famosa geração de prata nos Jogos Olímpicos de 1984 em Los Angeles. E depois do intervalo, nós falamos da corrida eleitoral. Começamos hoje uma série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo de Minas e o primeiro a ser entrevistado será o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. Eleições 2018. Nós começamos hoje aqui no jornal uma série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo de Minas. Mais uma vez, a TV Band sai na frente para informar os eleitores para que a decisão de cada um de nós que tomaremos nas urnas em outubro seja consciente. Todos os pré-candidatos já anunciados por seus respectivos partidos serão entrevistados. Em reunião com as assessorias das legendas, ficou acertada a ordem das entrevistas por sorteio e que cada entrevista terá a duração de 6 minutos, que não poderá ser ultrapassado. E você vai acompanhar o tempo por um reloginho na tela da sua TV. Sobre os temas que serão abordados, haverá um sorteio minutos antes do jornal começar, com a presença do pré-candidato e da sua assessoria, mas ele, o pré-candidato, não terá acesso às perguntas previamente.
E o primeiro pré-candidato a ser entrevistado hoje é o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. Lacerda é mineiro, administrador de empresas e foi militante político durante a ditadura militar. Ele iniciou aí a carreira de empresário na década de 1970, criando 2 empresas com atuação internacional. Foi secretário executivo do Ministério da Integração Nacional e secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Está no PSB há 11 anos, sigla pela qual se elegeu prefeito de Belo Horizonte em 2008, tendo sido reeleito em seguida. Em 2015, foi eleito presidente da Frente Nacional de Prefeitos, cargo que exerceu até abril de 2017. Pré-candidato Márcio Lacerda, seja bem-vindo ao Jornal Band de Minas. Obrigado, Inácia. Obrigado à Band por essa oportunidade e cumprimentos pela iniciativa. Muito bom. Então, a gente vai começar agora. E a primeira pergunta que nós vamos fazer para o pré-candidato é o seguinte, é sobre um tema mais pessoal. Qual é, Lacerda, a sua motivação para concorrer ao governo de Minas? E a partir de agora os 6 minutos começam a ser contados. Bem, Inácia, eu vejo essa postura de pré-candidato cumprindo a missão do meu partido como uma missão, não um desejo, mas uma missão e um compromisso. Eu penso como cidadão preocupado com a situação do governo de Minas Gerais e com a trajetória, a experiência que tenho, que adquiri ao longo da vida como empresário, como gestor público federal, estadual, como prefeito. Eu penso que reunir a bagagem, o conhecimento necessário para organizar a equipe, mobilizar a sociedade para que Minas Gerais tenha dias melhores. Tá certo. Bom, telespectadora, a nossa próxima pergunta é sobre o tema economia. E ela diz o seguinte, que setores produtivos, pré-candidato, vão merecer a sua atenção aí de forma prioritária na geração de empregos aqui em Minas? Bem, Inácia, Minas Gerais está atravessando um momento difícil na sua economia, caiu mais do que a média brasileira durante a recessão dos últimos 3 anos, já vinha crescendo menos. E nós tivemos aí problemas conjunturais, como a queda de preços nos bens de exportação, como o caso do minério, mas nós temos, Minas Gerais, quase um país. Se fosse um país, seria um país poderoso na sua mineração, na sua indústria metalmecânica, na sua agricultura, não só familiar, mas na agricultura de exportação também. Então, é preciso que se dê uma atenção especial à agricultura, ao agronegócio, à agricultura familiar, que pode dar resultados mais rápidos. E Minas Gerais é muito competitivo em vários produtos, tem primeiro, segundo ou terceiro lugar como estado produtor no Brasil. E tem já tecnologia, tem empresariado competitivo, inovador e que busca se enquadrar nas exigências do mercado internacional. A nossa mineração precisa ser desenvolvida, nós temos muito potencial mineral ainda a ser explorado em Minas Gerais. E a indústria, de uma maneira geral, ela enfrenta diversos problemas. Nós temos o custo Brasil, mas nós temos também, principalmente hoje, um governo do Estado que tem uma burocracia pantanosa para aprovar um investimento, tem um sistema tributário infernal e que custa mais caro do que outros estados e, principalmente, não tem uma estrutura para atender o investidor. Hoje nós estamos em 6º lugar em competitividade. Quando o empresário nacional e internacional pensa em investir no Brasil, Minas Gerais está em 6º lugar. Ou seja, nós precisamos de um governo que vá atrás e que acolha bem os empresários que o procuram. Isso não está acontecendo hoje. Tá certo. Nossa próxima pergunta está dentro do tema funcionalismo e diz o seguinte, pré-candidato Márcio Lacerda. O que precisa ser feito para que o Estado de Minas Gerais volte a pagar os servidores em dia? Minas Gerais precisa de um ajuste forte nas suas finanças, nos seus custos, na sua capacidade de prestar serviço com eficiência, mesmo com recursos escassos. Mas a primeira providência prioritária é colocar salários em dia. O atual governo está se esforçando para isso, mas enfrentando muitas dificuldades, principalmente porque não aceitou aderir a uma proposta de uma lei federal de ajuste fiscal dos estados que o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, que enfrentando problemas semelhantes, já aceitaram. Isso por questões políticas e o nosso governador, além de não querer discutir com o governo federal, também não discute conosco, com a população. Então é preciso um pouco de humildade e aceitar essa proposta para ter um fôlego, deixar de pagar o serviço da dívida durante 3 a 6 anos
e, com isso, adquirir tempo, inclusive para fazer a economia voltar a crescer, que é a fonte mais segura de arrecadação para pagar as despesas e prestar serviço de qualidade à população. Pré-candidato, eu chamo a atenção, nós já estamos aí com 4 minutos corridos. Eu vou então para a nossa quarta pergunta, que é sobre o tema infraestrutura. Minas Gerais tem uma posição geográfica privilegiada, considerando o âmbito nacional, e poderia ser um hub, por exemplo, de logística aérea e férrea, por exemplo. O senhor consideraria essa possibilidade de investimento no seu governo, caso seja eleito? A maioria desses investimentos, sendo Minas Gerais um estado mediterrâneo, que tem uma malha, a malha rodoviária federal mais extensa do país, precisa também de ferrovias para acesso do centro-oeste ao litoral. E Minas Gerais tem sido pouco beneficiada pelo governo federal no sentido de alocar recursos federais em Minas Gerais. Isso em função de problemas políticos, dificuldade de relacionamento dos políticos de Minas Gerais com o governo federal. Isso depende de uma liderança do governador. Minas Gerais precisa de um tratamento melhor de Brasília. Hoje não tem sequer um ministro, mas, como eu disse, depende da liderança do governador. Agora, existem realmente dificuldades do próprio Estado em investir. Muitas das infraestruturas, sejam viárias ou de outros tipos, dependem do governo do Estado também. E esse governo atual, não fez agora nenhuma PPP para a infraestrutura. E isso não é difícil de fazer. Nós, na Prefeitura de Belo Horizonte, fizemos 50 escolas, fizemos hospital, está se trocando o sistema de iluminação todo da cidade através de investimentos privados. Bom, nós não temos espaço aí para uma última pergunta, mas temos aí mais 10 segundos para o senhor fazer uma mensagem final. A mensagem que eu faço aos telespectadores é que é preciso voltar a acreditar nas nossas instituições, mas voltar a acreditar colocando para dirigi-las pessoas de bem, pessoas realmente com a ficha limpa e que tenham experiência. Ok. Pré-candidato Márcio Lacerda, obrigada pela sua participação aqui hoje e a gente vai voltar a se falar aí ao longo da campanha eleitoral. Muito obrigada. Muito obrigado, Inácia. Obrigado à Band. Bom, gente, a partir de agora, toda terça-feira, você pode nos acompanhar e a gente vai entrevistar um pré-candidato ao governo de Minas aqui no estúdio, até trazermos todas as legendas que já tenham anunciado seus nomes. Para todos, as regras serão as mesmas. 6 minutos de entrevista com sorteio de temas minutos antes do jornal começar. As perguntas são surpresa para o pré-candidato. Se você quiser rever a entrevista de hoje com o pré-candidato pelo PSB Márcio Lacerda, você pode acessar o nosso canal youtube.com/TV Band Minas amanhã e também pode ouvir a reapresentação do áudio que será colocada lá na rádio Band News FM nesta quarta, às 10h10 da manhã. E outra dica é que o Jornal Metro vai publicar também nesta quarta-feira uma entrevista exclusiva com o pré-candidato Márcio Lacerda, diferente da abordagem que a gente fez aqui na TV. Você pega o seu exemplar do Jornal Metro gratuitamente nos principais cruzamentos da capital. E você vai ver a seguir: criminosos aproveitam declaração do imposto de renda para aplicar golpe em contribuintes. O que nos faz feliz? O modelo de vida da nossa sociedade, pautado no trabalho, muitas vezes nos faz associar a felicidade ao dinheiro. Quem faz essa reflexão é o colunista Paulo Navarro. Olá, dinheiro traz felicidade ou manda buscar? Para o trilionário Warren Buffett, dinheiro em quantidade não traz felicidade. A overdose de zero em suas contas nada garante. Não é um enorme patrimônio que vai torná-lo mais feliz. Segundo Warren, ter muito dinheiro não é a chave para a felicidade. Você pode ter $100 mil e ser uma pessoa infeliz. Isso porque o ser humano sempre quer mais. Em vez de se contentar e ser feliz, vive-se a compulsão de ganhar mais. Você tem $100 mil, mas pensa que só vai ser mesmo feliz quando tiver $1 milhão. Mas isso não acontece. Abre aspas, mesmo conquistando $1 milhão, a felicidade logo desaparecerá quando ela vir outras pessoas com $2 milhões. E completa. Me diverti muito quando saí da escola e só tinha $10 mil. Fecha aspas. É aquela boa e velha história sobre a grana mais verde do vizinho. Para terminar e rimar com este tema, uma pesquisa confirmou a teoria. O tempo é a nova moeda para muitas pessoas. Outra boa e velha teoria. Realmente é o tempo que vale ouro.
Gente, atenção, tem mais um golpe na praça. Agora tem bandidos fazendo contato com contribuintes pela internet, como se fossem da Receita Federal. Esta carta é de golpistas. Eles estão se passando por servidores da Receita Federal e enviando documento falso a contribuintes. O órgão faz um alerta. É uma correspondência, ela vem inclusive com o logotipo da Receita Federal, com algumas informações relativamente técnicas e, ao final, com a suposta assinatura de um servidor da Receita Federal. Como dito, trata-se de um golpe. A carta pede que o contribuinte acesse o endereço eletrônico em destaque para atualização de dados. Sugerimos, na verdade orientamos, não acesse, porque você eventualmente estará sujeito a prestar informações para um site mal intencionado e você será eventualmente vítima deste golpe. O contribuinte que receber esse tipo de correspondência deve destruí-la. A Receita Federal ainda adverte que, para informações junto ao Fisco Federal, deve ser acessado o único site disponível e oficial do órgão. Qualquer relação com a Receita Federal é através do site idg.receita.fazenda.gov.br ou em uma das suas unidades de atendimento. Caso acesse outros endereços eletrônicos que não sejam do fisco, o contribuinte estará sujeito a programas que podem roubar dados pessoais, bancários e fiscais. E agora eu te lembro que o nosso Band Zap, o telefone de contato com o nosso telespectador, está à sua disposição para você nos enviar notícias sobre o que está acontecendo aí perto de você. É o 3199-772-7663. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência hoje, mas amanhã estaremos contando com você de novo. Boa noite.